Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 11ª semana do Tempo Comum. Estamos no ano par e na terceira semana do Saltério. Dom André Vital deixou como lema para toda semana: há sempre necessidade de mais trabalhadores. E Dom Manuel Delso deixa como reflexão a frase: capazes de misericórdia, a missão da igreja no coração do mundo. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Olha, Romanos 10:17 vai lembrar para mim e para você: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, deixa o joinha aqui embaixo, né? Coloque, né? Se inscreva no nosso canal, coloque seu bom dia, seu amém, na descrição do vídeo aqui embaixo também, para que o YouTube mande para mais pessoas e seja eu e você, sejamos um instrumento de Deus na vida daqueles que estão fracos na fé. Vale a palavra de Deus, peça antes a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Rezemos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje nós rezaremos com o segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, versículos de 17 a 25. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira sobre Judá divina e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhe profeta para que se convertesse a ele. Porém, por mais que eles protestassem, não lhes queriam dar ouvidos. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: assim fala a Deus, porque transgredis os preceitos do Senhor, isso não vos será de nenhum proveito, porque abandonaste o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou o seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou o chefe do povo e enviou toda a pressa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim os sírios fizeram justiça contra Joás, quando eles se retiraram, deixando-o gravemente ferido. Seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada e mataram em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 88 e 89. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça.
O Evangelho está em Mateus, no capítulo 6, versículo de 24 a 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazém. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de preocupar-se com isso? E por que ficais preocupado com as roupas? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no tronco, no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos que procuram essas coisas, os pagãos é quem procura essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, basta seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Hoje ele vai dizer para mim e para você: não vos preocupeis com nada. Ô diabo, e é verdade isso? Claro que sim. A preocupação não leva eu e nem você a nada. Temos que crer em Deus, crer em Jesus. A preocupação é uma coisa que não aconteceu. Eu estou antecipando um fato, um ato que ocupa nada. Jesus hoje ele nos fala da preocupação, ou seja, do espaço que muitas vezes eu nego a Deus. Lembra quando você está fraco? Pronto, está de São Paulo, né? Deus é sua força, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós descobrimos que as preocupações que passam pela nossa mente, nosso dia a dia, é coisas bestas, coisa de pagão. Nos desvia do caminho do céu. Jesus hoje, ele vai dizer, os pagãos é quem ambicionam. Então vocês não são assim. Não vos preocupeis. A casa, muita coisa assim, muita coisa nos ajuda a gente a refletir o que é que nos traz preocupação. A casa da gente, a gente se preocupa. Ou pagar aluguel, ou pagar a casa, ou pagar alguma coisa, né? A vida financeira da gente, a gente se preocupa também. A família, o trabalho, a igreja. Mas Deus fala, não te preocupado não, chefe. Não se estresse, meu irmão, minha irmã. Não vos estressei com a vida. É Deus que cuida de mim e cuida de você. Veja hoje a segundo livro de Crônicas, no capítulo 24. Aqui nós vemos a destruição do templo, não é verdade? Ele diz aqui claramente: a vida de Joás nos motiva a ser vigilante na caminhada com Deus,
a não deixarmos levar pelo conselho dos ímpios, nem por nossas próprias más inclinações. O sacerdote Joiada, ele foi traído e foi morto por alguém que ele confiou muito, o rei Joás. E o rei Joás, ele caiu na idolatria e abandonou o Deus da vida, abandonou. Então Deus mandou o Espírito, Zacarias, né? O Espírito Santo de Deus habitar sobre ele. E Zacarias foi profetizar a voz de Deus. E aconteceu com ele, diácono? Oxente, apedrejar Zacarias até a morte dele. Tá vendo? Só porque Isaías defendia o princípio javista, de Javé. Mas a justiça de Deus, ela é eterna, é verdade. Deus, ele é poder e bondade. Deus, ele é amor e compaixão. Deus é a verdade, é o caminho, não é verdade? E Deus faz essas coisas na nossa caminhada. Ele nos orienta e sempre que possível ele faz aquilo que é do seu agrado, da sua vontade, da sua benevolência, não é verdade assim? E hoje Deus, ele chama Zacarias para ele ser boca de Deus, falar para o povo. Só que as pessoas estão acostumadas a fazer o que está no seu coração, né? A fazer o que lhe agrada. Então, às vezes, muitos matam a vida, a família, o trabalho, o lazer, por interesse próprio. Então, cuidado, tá certo? Muito cuidado. Para não destruir o templo do seu coração com o pecado que nos cerca. É como diz hoje o salmista, né? O salmista hoje vai dizer: guardarei eternamente, né, a minha graça para ele. Né? E Mateus 2, no capítulo 6, Jesus diz, fala da preocupação, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. Olha só. Todas essas coisas que preocupam a gente no nosso dia a dia, que nos enche de nada, preocupação é uma coisa que nem aconteceu e a gente já está elaborando dentro da gente. Vão ser dadas a mim e a você as coisas que eu acho que não vai acontecer por acréscimo. Quando eu busco o reino de Deus, lá na frente ela me é acrescentada. E nós temos que ter um santo temor. E não buscar o reino de Deus, não focar numa amizade fora de Jesus. Não, né? Eu não posso me afastar de Jesus. Eu não posso me afastar de Deus. Se eu estiver próximo do meu irmão, eu estou próximo a Deus. Se eu estiver distante do meu irmão, eu vou estar distante de Deus. E próximo à vida, nós seremos chamados de bem-aventurados, felizes, né? No caminho que nós vamos aplainando e sendo aplainados por Jesus. Por onde nós formos, as bênçãos de Deus chegarão até as nossas mãos. Como é que eu sei disso, Tiago? Poxa, porque eu tenho a Deus, porque eu busco a santidade com Jesus, eu busco o reino de Deus, e se eu busco o reino de Deus, tudo mais vai ser acrescentado para mim na minha vida. Então eu tenho que ser agradável a Deus, tenho que ser atencioso, porque Deus quer prover na minha vida e na sua vida o que nós não temos ainda. Né? Cuidado para não perder o céu com suas preocupações, com suas mesquinharias, com suas conquistas bestas. A gente pede todo mês lá na igreja uma feirinha, né? Muita gente acha muita coisa. Pronto. Perdeu de ganhar o que Deus prometeu, o acréscimo da graça de Deus. Quando eu falo que eu não posso, Deus diz, não pode não, então pronto, você não vai poder mais. Na minha comunidade eu faço uma campanha, né? A semana passada eu soltei uma relação, nós temos 36 pastorais em movimento juntos, né? Eu tinha certeza que todo mundo ia dar domingo passado.
mas não deram. Eu queria muito que agora no São Jorge a gente pudesse ajudar o pessoal. É uma feira pequenininha, dá muito mal por uma semana, mas é tão bom de dar de alegria nos rostos das pessoas, na verdade, como é bom. Mas as pessoas não têm sensibilidade. Não, não é não. Não é do jeito do diácono, não, é do meu jeito. Aí não dá. Foi assim no tempo de Jesus, é assim no nosso tempo também. Então, assim, se você pode, ajude. Não seja mão fechada, seja mão aberta. Não seja mão de ferro, seja mão generosa e misericordiosa, que abre, que dá o que pode. Tudo nessa vida vai ficar nessa terra. Os bens que você conquistou, né? As coisas que você tem ao seu derredor, os seus direitos, os seus bens, tudo, né? Então, por que a gente não ajudar com o que nós temos, uma cestinha lá na igreja? Pode ser na minha igreja, pode ser na sua também, viu? A gente podia ajudar também com material de higiene para quem trabalha na pastoral carcerária, para levar para os presídios. Ajudar na casa paroquial, que é importante para o padre viver bem. Ajudar na paróquia, ajudar na igreja, seja dizimista, ofertante, ser mais simples e ter mais fé. Cada dia, meu irmão, minha irmã, baixa o dia de hoje. Não coloque amanhã na frente, não coloque amanhã. Viva um dia de cada vez. Né? Tem um programa dentro dos Alcoólicos Anônimos chamado Alanon. E lá ele reza o lema: viver o dia de hoje, viver um dia de cada vez. Então eu preciso ser amigo de Deus para ter esse lema comigo. Você é amigo de Deus? Olha, não pode ser amigo de Deus amanhã não, viu? Tem que ser amigo de Deus hoje. Nem pode ser depois de amanhã. Saia do centro, meu irmão, minha irmã. Saia. Quando eu saio do centro, diminui minhas preocupações e eu deixo Deus me preencher. Porque eu preciso, primeiro, me esvaziar. Você esvaziou hoje já? Olhe, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Em toda a Bíblia do Novo Testamento, Jesus não equipara Deus a nada nem a ninguém. Mas hoje ele faz esse paralelo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. São Paulo vai falar também que eu não crio afeto com o dinheiro, nem o que ele sugere de futilidade para mim, de prazeres ilícitos. Não. Eu digo, hoje a vida vale mais do que o corpo, a vida vale mais do que o alimento. Diácono, não é o contrário, não. É verdade, né? A vida não vale mais do que o corpo, é verdade. Mas hoje em dia o pessoal fala o contrário. Eu prefiro um corpo sarado com doença amanhã do que hoje. É verdade? O alimento às vezes não é bom, mas eu me alimento porque vou perder peso. Está entendendo? Então, Deus diz para mim e para você: não vale a pena comparar a vida dada por Deus a você com os bens desse mundo. Jesus ele nos mostra os pássaros, as plantas do campo, né? Aí ele diz: vocês valem muito mais do que tudo isso. Portanto, não se preocupe com as coisas que estão faltando, não. Confie em mim, confie em mim. Então, peçamos a Deus essa graça, né? Nos libertarmos da nossa vida financeira, patrimonial, familiar, e confiar tudo na providência de Deus. Hoje é 19, dia do glorioso de São José. Peçamos aí a sua intercessão, as nossas petições. Aprendamos a não perder o foco em Jesus. E fazemos a vontade de Deus naquilo que me compete. Deus vai dar aquilo que eu preciso para viver bem. Então, temos amizade com Deus, pois Ele é nosso Pai e nos dará o que precisamos para viver nessa vida, louvando e bendizendo o seu santo nome. Amém.
Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Paz e bem, fique com Deus e com Nossa Senhora.